Se nós formos olhar, a Constituição nossa vai fazer 25 anos, muito nova. Foi aplaudida pelo mundo todo, a Constituição de 88. Fala muitas coisas, na prática nós não vemos resultados. Mas o povo, essa educação política, um exemplo claro, aqui em Valadares teve uma das manifestações, tinha uma manifestação dos professores da rede estadual. Aí tinha estudantes de um colégio particular, com essa sede, esse sentimento de constituição, de mudanças, eles estavam lá. Aí eu perguntei para um estudante, o que fala essa manifestação aqui, é sobre o quê? Só por curiosidade. Perguntando, é porque eu quero que a prefeita aumente o salário mínimo. Não é competência do Executivo Municipal? Então o povo precisa de uma educação política urgente, os jovens. E já estão procurando atualizar. As redes sociais hoje é um instrumento de democracia, muitos autores já falando isso nessa nova linha do direito, democracia vigilante. Ou seja, eu vou vigiar o parlamentar. O povo não quer, esses manifestantes, a maioria deles, eles não querem poder. Eles não querem ser representantes num cargo do legislativo e executivo. Eles querem mudança. Eu, pelo menos, jovem ainda, eu penso assim. E acho que demorou demais para acontecer. Os 20 centavos talvez foi a chama para acontecer. Eu acho que hoje em dia o político, esse perfil de político tem que mudar. Profissionais da política que nós vemos hoje, não é só no município de Valadares, é no Brasil todo, profissionais da política. Então, o seguinte, os jovens, os meus alunos de direito constitucional, eles anseiam muito por esse debate, porque eles já estão participando, querem ver essas mudanças aí efetivadas. Porque a Constituição fala algo, aí vem criação de mais leis, e às vezes nem precisa a lei. E ele não vê a coisa acontecendo lá na prática, ele vê o que está escrito. O professor falou um troço interessante. O povo, de uma maneira geral, as pessoas comuns, né, que às vezes estudaram até o ensino médio ou nem tiveram oportunidade de cursar um curso superior, que é a maioria, ela não sabe realmente, assim, professor, a competência para mexer no salário mínimo em nível federal, ela não tem essa noção precisa, mas ela sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Então, esse que disse para o senhor lá, ele falou, eu quero que aumente o salário, porque ele sabe que está errado, o salário mínimo está muito baixo. Ele tem noção do que está errado no Brasil, Zé Altino e Soedes. Aí ele quer mudança, às vezes ele não sabe dizer que mudança que ele quer, mas fala, esse troço está errado. Eu sempre me pauto nos exemplos que acontecem lá nas cortes principais, nas câmaras principais. Né? Você pega lá, hoje no nosso Congresso Nacional, e isso é um absurdo, o mundo inteiro condena isso, o Brasil inteiro condena. Hoje nós temos alguns parlamentares, salvo engano, 4 deputados e 1 senador condenados pelo Supremo Tribunal Federal e votando em leis que vão mexer na nossa vida. Isso o povo sabe que está errado. Não é possível que aqueles representantes que nós colocamos lá não saibam que isso está errado. E a argumentação para defender isso não, é porque a lei permite assim, ainda não transitou em julgado. Ora, ladrão não precisa transitar em julgado, sentença dele, não. Ladrão tem que ser corrido de qualquer ambiente honesto. E pior do que esses 4 casos que eu falei aqui, talvez tenha até mais, eu não sei o nome do deputado, mas tem um deputado federal hoje condenado sem recurso algum, que está preso em Brasília e ainda é deputado. Tecnicamente, ele pode votar leis que afetam a nossa vida. Então, como é que nós vamos confiar em políticos dessa natureza? Que simplesmente, com uma justificativa elementar, ingênua, achando aqui que todos nós vamos entender, não, está certo, né? A lei diz que ele pode ficar. Não pode. Lei nenhuma pode falar que bandido pode ser senador, pode ser deputado ou pode ser vereador. Não pode. As pessoas estão na rua por causa disso.
é por causa de verbas indevidas de gabinete, é por causa de recesso de 2, 3 meses de parlamentar que não trabalha, é por causa de parlamentar que só faz uma reunião por semana e recebe altos salários, enquanto que a maioria das pessoas trabalham ali exaustivamente durante um dia para ganhar um salário mínimo, 2 ou 3. Essa pessoa tem dignidade. Foi essa pessoa que foi na rua primeiro. Hoje, já há uma mudança no perfil das manifestações. Não sei se os senhores perceberam. Hoje a manifestação já está partidarizada, já está sob controle de grupos. Está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em São Paulo. Hoje ela já está atendendo a interesses político-partidários. Ontem mesmo aconteceu uma manifestação muito virulenta na Assembleia Estadual lá em São Paulo. O Rio de Janeiro, o atual governador está sob acantonamento lá há algum tempo, mas aí já há um viés partidário. Não é aquela manifestação espontânea que nós tivemos aí no mês de junho, que durou algum tempo. Então, professor, é isso mesmo. O seu aluno lá, ele vê, poxa, mas a lei fala isso aqui. Ah, mas isso não está acontecendo, então talvez ele não tenha, ninguém compreende ele não tenha isso. noção, talvez ele não tenha noção de onde vai partir a correção a correção disso. E aí, o que sobra para ele? Né, Zé Altino? O Papa falou, protestem. Não, mas ele tem que ir para a rua. Tem umas coisas que fogem um pouco assim, até o professor ali elogiou a Constituição de 88. Eu participei ativamente durante os trabalhos daquela Constituição. Aquela Constituição foi feita em momentos de fortes emoções politicamente no país. Por isso que ela termina é rígida. no governo ela é rígida militar, por causa disso. que eu chamo de ditadura, o Edson disse que não era, mas tudo bem. Para mim não era ditadura mesmo. Não era. Porque era só o Congresso Nacional ter renunciado, ela caía. Mas os políticos quiseram continuar convivendo com aquele mando militar. Então, paciência. Mas foi feita sob fortes emoções. A Constituição saiu mal elaborada. Essa é a grande verdade. A Constituição, essa Constituição que está aí, ela teve donos, como se isso pudesse ser coisa de ter donos. Ela foi formatada toda para um regime parlamentarista. Exatamente, ela foi formatada para uma coisa e o negócio deu outra. E que deu outra. Quer dizer, a única forma que realmente melhora tudo de repente nesse país não é plebiscito, não é referendo, não é nada. É só chamar para a nova Constituinte. E a Dilma poderia fazer isso, até porque daqui até que ela possa existir, vão ser decorridos 2 anos. Dá tempo para as manifestações acalmarem, para as almas acalmarem, para as índios se acalmarem, para todo mundo se acalmar e pensar numa coisa melhor para o país. Agora, nós não podemos viver num país, Sandro, me perdoe aqui o professor, onde o nosso Supremo Tribunal Federal toda hora está legislando. Mas toda hora ele é convidado a legislar porque não tem um vazio e um vácuo de lei no país. Tem um vazio legislativo. Se o Congresso não exerce a competência dele, o judiciário não pode deixar de se manifestar diante de uma demanda real. Ele não pode julgar ultrapetita, né? Mas ele tem que usar, né, professor, me corrija, a analogia, os princípios gerais do direito e os costumes. E é isso que ele tem feito. É isso que tem feito, mas isso é questão jurídica, Zé. Quando você fala em instaurar, eu tenho medo disso, de um poder constitucional originário, para fazer uma nova Constituição. Foi isso que você disse, né? Ou uma grande reforma. Sabe qual que é o meu medo disso? Porque o momento ele é muito delicado. A gente corre o risco, e não se iludam, né? Aquela turma lá que o Lula uma vez chamou de aloprados, essa turma é muito grande, influencia o partido. Que hoje, querendo ou não se forçar a barra, o governo federal tem maioria na Câmara. Eles não sabem exercer aquela maioria, mas tem. Então você imagina que, muito possivelmente, Mas a Constituição, você me perdoe, ela não se dá com esse pessoal que está lá, não, mãe. Uma nova Constituinte? Não se dá se não quiserem. Qualquer Constituição. Não se dá se não quiserem. Não. Tanto é que essa Constituição aí, os parlamentares foram eleitos para a Constituição e depois se deram um mandato. Não foi isso que aconteceu? Você só pode ser o parlamentar constituinte se você for votado com esta condição. Mas isso aconteceu com essa autorização Constituição de 88. Você se torna um parlamentar autorizado
Zé, a trabalhar na Constituição. Constituição de 46. Serão os outros. deputados e senadores. Zé, Deixa- Constituição de deixa- 46. Não, mas Zé, a eleição se dá, Não. a convocação para a eleição se dá com a população sabendo que vai votar para parlamentares, sejam deputados Que vai ou senadores, construir que a vão Constituição. constituir. Zé. Aí sim, essas manifestações de ordem política que nós tivemos no passado, que essas estão acontecendo agora, não tem mais nada a ver com aquela anterior. Essa agora é só desobediência civil, nada mais. Mas aí sim, essas manifestações poderiam chegar até as urnas e construir um novo país, elegendo gente para fazer essa Constituição. É isso Zé, mesmo, professor de direito. é, Antes, ele é que Zé, vai professor esclarecer, de direito mas- constitucional, aí depois o Sandro fala. A Poder Constituinte originário é formado pela forma de expressão Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte são os deputados e os senadores. Então, o Congresso Nacional, que é os deputados e senadores, eles que vão formar essa Constituição. Depois, essa Assembleia Nacional Constituinte, quando a Constituição já foi elaborada, essa Assembleia Nacional Constituinte deixa de existir. Deixa de existir. Isso. Então, escolhidos entre os deputados e senadores. Eu não vou votar em outros deputados e senadores para fazer a Constituição, não. São Não, esses que vão são fazer. mesmo. É isso E mesmo. salvo Os que engano, Zé, em aprovaram 1940, vão dar- Zé, a Constituição de Não, esses 1946, deputados que estão aí, professor, depois só me que perdoe, votaram a esses Constituição, deputados e senadores que aí eles estão, se deram um mandato eles não parlamentar. poderão fazer. Serão novos, eles poderão sim serem reeleitos para fazer. Não, Zé. Mas esses que estão aí não têm como receber poder de Como constituir. aconteceu para a Constituição de 88, professor? Constituinte- Convocou e foi eleito o pessoal com o eleitor sabendo que estava elegendo um constituinte. Constituinte, é isso aí. Esses que estão aí não podem Pode, votar eles não constituinte. Pode, eles têm poder constituinte derivado, Zé. Não tem. Tem poder Tem. de reformulação da Constituição, Pois é, mas ué, poder é isso constituinte não existe sem O Zé quer uma o voto do pessoa eleitor. que é um time novo para fazer uma Constituição Não, eu não quero nova. um time novo, eu quero Ô, Zé, Eu só acho eu que vou- prever a lei, professor. Vamos deixar o professor. Ô, Zé, eu vou fazer uma Constituição hoje no Brasil. Isso. Aí vai montar uma Assembleia Nacional Constituinte, beleza? Quem vai Essa convocar? Assembleia Nacional Constituinte é formada por quem? Deputados e senadores já existentes. Eu não vou votar em outros deputados, vou criar novos deputados, novos nova senadores eleição, para não. nova eleição. Não. É os deputados e senadores, Congresso Nacional. Deputados e senadores. Então, nós Aí estaremos essa na mão Assembleia desses Nacional deputados, é a Constituinte, preocupação ela, do Zé. ela deixa de existir, ela morre quando a Constituição foi elaborada. Professor, como é que ela existe? Quem tem o poder de convocá-la? Oi? Quem tem o poder de convocar a Assembleia Constituinte? O Congresso ou o povo, por seus representantes? Quem a tem os convocação? poderes para fazer isso? O Congresso Nacional? A presidente Dilma? O presidente Dilma tem o poder para fazer isso. Do momento que ela convoca, ela só pode acontecer a Assembleia Constituinte, só pode acontecer com o eleitorado sabendo e autorizando aquele político a constituir. É assim. Altino, muito uma claro observação. isso. Eu avalio que a gente está discutindo. Esses atuais não A discussão podem fazer, está sendo do pode sexo fazer com dos 2 anjos. terços modificado. Ela não vai fazer isso. Não vai. Aliás, está uma... Não vai porque perde essa o poder. reforma política, essa pseudo-reforma política vai ser arrastada pelos próximos meses. Não vai Há 15 servir... anos que tramita lá no Exatamente. Não vai servir para as eleições do ano que vem. Ao contrário do que aqueles defensores da reforma política que foram às ruas protestar queriam, não vai fazer antes de outubro, não vai acontecer e vai se desenrolar por mais não sei quanto tempo. Eu mesmo cheguei a fazer comentário aqui na TV, no antigo Jornal das 10, de que falar em reforma política no início de um mandato presidencial virou praxe. Virou praxe, é uma ferramenta como você pega o orçamento que você vai ter, assim que você está assumindo um mandato e segue adiante. Não acho que a discussão seja essa, um eventual constituinte. Não vai acontecer a curto nem médio prazo, até porque, pelo que eu entendi do professor André, tão logo é formado a nova Constituição, esses políticos saem de cena. Não é isso que eu estou querendo A Assembleia esclarecer aqui. deixa de existir. Eu Deixa falo de em existir. cima de exemplos. Por exemplo, nós tivemos uma convocação, salvo engano, posso estar equivocado. Nós tivemos uma convocação para elaborar a Constituição de 1946, não é isso? Constituição mais liberal. segundo Depois da Social. ditadura do Vargas. Isso, depois da ditadura do Vargas. O que aconteceu? Foram eleitos constituintes para elaborar a Constituição. Foi feito.
Salvo engano, terminados os trabalhos, votaram um artigo e se deram um mandato parlamentar. Esse é um exemplo. Na próxima constituinte, no próximo que foi convocada, que foi após o regime militar, né, que você fala que não era ditadura, foi para a Constituição de 88, aí o que fez? Já se casou uma coisa, porque a prática ensina, Zé Altino. Então, se daquela vez nós convocamos só constituintes, os caras se deram um mandato, vamos fazer casada agora. Nas próximas eleições, nós vamos eleger os parlamentares que também serão constituintes. Nesse ponto você está certo, o que o professor quis dizer foi isso. O que eu estou falando é que, sob o palio da reforma, sob o argumento da reforma, os atuais parlamentares, que têm o poder constituinte derivado, não é isso? Tem um... Originário, né? Não, o derivado é hoje, isso. Derivado. Eles podem alterar toda a Constituição brasileira como reforma. Emendas nos pontos fundamentais, exceto as cláusulas pétreas. Então, fazer isso, qualquer coisa para plebiscito no momento, o momento não é bom, porque a gente corre o risco de concentrar muito poder na mão do grupo que está aí. Hoje é o PT, poderia ser outro. Aí nós corremos o risco de caminhar para uma situação típica de Venezuela, típica de Equador, de Bolívia, entendeu? Nessa democracia, socialismo meio esquisito, que um chama de bolivariano, outro chama de não sei que nome, que na verdade já está levando todo mundo para a bancarrota. Então isso é muito perigoso. E se existe momento para falar em reforma de Constituição, para reforma política, não é agora. Mesmo porque os itens que os nossos parlamentares e a presidenta Dilma, os itens que eles querem colocar para plebiscito ou para referendo, são insignificantes, que podem ser aprovados mediante lá uma legislação complementar. Só uma intervenção aqui. A nova Constituição que se pretende, ela não será muito diferente da atual. Ela vai modificar pouquíssima coisa. Mudar para permanecer do jeito que está. O que seria interessante é que os parlamentares lá exercendo seus cargos tivessem o mínimo de decência. É isso que está faltando. Como é que um Congresso, como é que a Câmara dos Deputados dá posse ao genuíno? Baseado em quê? Não tem lógica. Não tem lógica. Como é que esse deputado que está condenado e preso tem poder? Ainda é deputado, não foi cassado. O que ocorre é que os políticos que estão lá estão fazendo algum jogo de interesse entre eles. Eu não te condeno, eu não vou votar contra você, para você também não votar contra mim. Quer dizer, virou uma casa de mãe Joana, de compadres, de interesses próprios. Institucionalizado. Institucionalizado, em que a conta vai para o povo. E porque não tem um instrumento para avaliar a Câmara como um todo. Lógico. Se tivesse, você tirava toda a Câmara. Olha, um pronunciamento da presidente... Um referendo revogatório. Só um minutinho aqui. Um pronunciamento, há mais ou menos uns 6 meses atrás, da presidente Dilma no Congresso, dizendo, gente, vamos moralizar essa coisa. A coisa política nossa está fazendo fantasia. Está criando um comunismo paralelo, falando com todo mundo que é democracia. Eu mesmo tive um exemplo, eu fui secretário, fui vice-prefeito, fui prefeito por alguns dias aqui. Eu tive um caso interessante. Um grupo chegou para mim e falou, olha, senhor Edson, nós estamos aqui para convidá-lo para participar de um evento lá no Minas Clube, que, aliás, eu e o Zé, no passado, no Minas Ilusão, a gente andava fazendo as nossas festas lá. O que é que vai ter lá? Nós vamos discutir os nossos problemas políticos. Oh, que bom, ótimo, eu vou sim. Não, eu falei assim, só gostaria de pedir a você, para você me dar o que é que vai ser realmente discutido lá. Qual é o seu partido? Nós somos do Partido Comunista, PC do B. Tudo bem, não tem problema nenhum. Nós queremos discutir política. O que vai se discutir lá? Democracia. Vem cá, meu filho. Eu sou da direita, vou ver. Eu entendo que democracia, quem entende dela somos nós. Agora, o seu partido discutir democracia, para mim, isso é mais ou menos o repeteco de políticas da Europa. Nós precisamos de tomar posição com relação a isso, onde a pessoa assuma um cargo eletivo e cumpra fielmente aquilo que ele prometeu e que ele pode prometer, que há casos aqui em que candidatos prometem o que não pode prometer.
Mas, Sandro, eu fica queria só saia falar uma justa. coisa. Tem dois assuntos que são tabu. Você vê que nós todos discutimos o assunto, cada um de nós de áreas diferentes. Mas tem um assunto que é tabu. Não tem nenhum político desses que esteja lá que não seja por força do voto. É aí que eu falo na participação do jovem, é aí que eu falo na participação do tudo, é aí que eu falo na participação dos carros. E isso é que se chama inclusão social. Para vir para dentro da participação. Porque eles estão lá, eles foram eleitos. Eu concordo, Zé. Mas... Quer dizer, o nosso defeito tem duas coisas que no país é tabu falar. Nós criticarmos o voto dado democraticamente pela simpatia. Você já viu o vigarista antipático? Não tem. Então é mais fácil Mas o argumento vai vigarista contra o que você ser tá eleito falando, do que que não tem o participação. sujeito de qualidade vai Porque se ser. 85% das pessoas vão às urnas, quer dizer que elas estão participando. Eu não concordo com isso, mas o sistema Mas diz isso. é um tabu. O dado diz mas isso. a gente tem que inteligentemente trazer a participação de todo mundo para dentro do processo. Eu vou Porque precisar o dar processo é que vai mudar. uma fechada. Vamos Então, lá. cada um tem agora poucos segundos, mas a gente precisa, nesses poucos segundos, que eu nem vou falar porque o tempo já estourou muito, a gente precisa falar rapidamente sobre os reflexos disso em Governador Valadares